Oi, gente. Hoje eu quero propor pra gente uma reflexão sobre a ótica da aliança e a visão bíblica, né, de vida. Eu sou cristã e tenho a Bíblia como a minha base de vida, né? E me abrir a uma nova possibilidade de enxergar o mundo foi para mim um desafio ali no início do meu conhecimento da teoria da permissão, justamente porque a primeira coisa que me vinha à mente era um versículo que se encontra lá em Colossenses 2, que gera em nós um certo temor. Diz assim lá no versículo: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E é assustador para quem é cristão se abrir a uma nova forma de ver a vida, porque a gente tem um zelo de não se perder no meio do processo e acabar perdendo aquilo que a gente encontrou de sólido, né? Porque se você é cristão de verdade, em algum momento da sua vida você teve um encontro com Deus. E esse encontro mudou sua história. Esse encontro te levou a alguma experiência que fez você ser uma nova pessoa, e você se sentiu de repente amado, você teve uma experiência de um encontro que fez você se sentir seguro, e essa experiência ela foi real, ela foi verdadeira. E se abrir a uma nova forma de ver a vida coloca em risco aquilo que a gente tem de mais seguro, né? Que é a nossa fé, a nossa convicção de fé em Deus, e que a gente considera como sendo algo sagrado de fato, que a gente não quer estragar. Esse zelo por querer estar alinhado e não se perder no meio do caminho, às vezes nos impede de questionar e de pensar além daquilo que a gente já foi ensinado ou aprendeu lendo a Bíblia, sabe? E de fato esse lugar é um lugar perigoso, porque quando você se abre a enxergar uma nova possibilidade de ver o mundo, isso vai questionar as suas bases. E para que você não se abale naquilo que você crê, você precisa de fato ter bastante conhecimento bíblico. Porque se você é cristão, a Bíblia é a sua regra. Não é o que o pastor falou, não é o que o seu líder falou, mas aquilo que a Bíblia fala. Então, quem não conhece de fato as Escrituras pode se expor e ficar muito vulnerável a uma ideia que terá uma certa confusão, sabe? Quem realmente tem um relacionamento com Deus se preocupa com isso, né? Se preocupa em não dar abertura a visões que contrariem a Bíblia, que contrariem a palavra de Deus, né? Então, se eu acredito no que eu acredito, eu preciso saber explicar o porquê eu acredito nisso. Entende? E quando eu questiono o que eu acredito, eu estou abrindo margem para que, de fato, a minha fé ela não seja uma narrativa, e sim uma convicção. Porque se eu não questiono aquilo se torna uma narrativa. Mas se eu questiono e verifico e analiso se na prática realmente funciona daquele jeito, ali eu estou abrindo a oportunidade para que a razão fundamente aquilo que eu creio. E a própria Bíblia fala sobre isso, né? Tem um versículo lá em 1 Pedro, em capítulo 3, versículo 15, que fala assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, acontece muito nesse meio cristão. Eu acho que talvez em algum momento você já deve ter percebido como o Elton se posiciona com relação a isso, e até mesmo parece que ele está contra a igreja ou revoltado contra a igreja, mas o que eu percebo é que ele traz as pessoas para esse lugar, sabe? Para esse lugar de saber explicar o porquê você crê no que você crê. Ter a capacidade de questionar, né? Às vezes por medo a gente não questiona. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para questionar a Bíblia? Cara, mas o fato é, como você vai explicar para si mesmo ou ter uma convicção de algo que você não entende, sabe? Eu posso dizer uma coisa: isso te torna extremamente vulnerável, muito mais vulnerável do que se você passar a questionar e encontrar razão para os seus questionamentos. Conhecer de fato a Bíblia, que é a minha base de fé, é o que me habilita a abrir a minha mente para conhecer novas visões de vida. Por quê? Se eu não conheço a Bíblia mesmo,
de ler e entender e orar e buscar em Deus o conhecimento daquilo, eu fico muito suscetível a ser abalada por qualquer outro pensamento e eu não tenho como trazer razão para algo que eu não questiono. Quando eu questiono, eu consolido a resposta do meu questionamento e aquilo se torna mais sólido. Então, muitas vezes a nossa fé está baseada numa experiência e a gente acaba terceirizando uma forma de pensar para aqueles que são mais espirituais, os pastores, ou para quem é mais inteligente, que me ensinou, que estudou. E isso é um lugar muito perigoso, porque é um lugar onde a gente para de pensar por si mesmo. Se uma pergunta, se um questionamento é capaz de abalar aquilo que eu creio, então talvez eu não conheça tanto aquilo que eu digo crer. Ou talvez aquilo não seja tão firme quanto eu acho que é. E se eu tenho certeza que a Bíblia ela é o fundamento, a palavra de Deus, que ela é sólida e suficiente, cara, eu preciso me permitir ser questionada, sabe? Que muitos cristãos, quando são questionados, eles recebem esse questionamento como se fosse uma afronta à sua fé. E não deve ser assim. A gente não pode nunca achar que questionar é uma forma de afrontar. Questionar é uma forma de consolidar aquilo que você crê, sabe? E é isso que o Elton faz. Na forma como ele te provoca a pensar, sabe? Então, para mim, tem funcionado muito mais como algo que está consolidando ainda mais a minha fé do que como algo que venha abalar a minha fé. Mas isso porque eu tenho conhecimento bíblico. E quando você não pensa por você mesmo, você é controlado. E é muito isso que o Elton bate de frente, sabe? E, infelizmente, o meio religioso, ele é um ambiente muito propício para controle. A gente está tão apegado àquelas pessoas dentro do ciclo religioso que a gente se encontra, que quando você questiona, você é a pessoa que é rejeitada. Quando você questiona, você é a pessoa que passa a ser retalhada, sabe? E sempre que um ambiente te impedir de pensar, esse ambiente é um ambiente abusivo, esse ambiente é um ambiente manipulador, esse ambiente é um ambiente de controle, entende? Então nós precisamos nos ater à capacidade que nos foi dada por Deus. O Senhor Deus não quer que você pare de pensar. O quanto a sociedade está polarizada em narrativas que não podem ser contrariadas. As pessoas, elas encontraram um lugar para pertencer, e não é só na religião. E o que eu aprendi, assim, a enxergar, e que eu não enxergava antes da teoria da permissão, é que muitas vezes a gente hiperfoca, né, no grande amor de Deus e acabamos esquecendo que o amor de Deus, ele não é um amor passivo. Ele não é um amor que tolera todas as coisas. Ele não é um amor que aceita tudo. Ele é um amor que impõe limites. Deus não tem medo de te desagradar. Deus impõe aquilo que Ele quer, aquilo que Ele aceita e aquilo que Ele não aceita. E nós precisamos aprender a amar como Deus ama. Não deixar de amar as pessoas, mas impor limites para essas pessoas. Esse é o verdadeiro amor. E entender o amor de Deus dessa forma foi algo que me libertou daquele peso de ter um amor passivo que aceita tudo, que tolera tudo, sabe? É que não é que você não deva pensar no outro. O amor, ele pensa no bem-estar alheio, mas o amor, ele não pode ser somente para o outro. Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso fazer primeiro para mim e depois para o outro. Então ele não anula o fato de você servir o outro, mas ele faz você lembrar que você precisa primeiro fazer por você e não primeiro fazer pelo outro. Entende? Isso é muito sério, isso é muito profundo. A gente tem muita coisa para poder falar sobre isso, mas esse vídeo não pode ficar tão longo, né? E eu quero encerrar por aqui. Deixa seu comentário, deixa sua dúvida, deixa seu curtir se você gostou dessa reflexão. E é isso. Até a próxima!